2 novos casos são diagnosticados em Sergipe. Isso é com relação à gripe H1N1, hein? Ao todo, são 3. É isso mesmo, produção? São 3. Nós temos a repórter Samara Fagundes ao vivo para falar sobre esse assunto. Então, vem para cá, vem para cá, vem para cá, vem para cá, que eu quero fazer a minha conexão com a Samara. Bom dia, Samara, é com você. Bom dia, Priscila, isso mesmo. São 3 casos confirmados de H1N1, mas todas essas pessoas já estão em casa, curadas, graças a Deus, viu? E não tem tanta preocupação, mas como já existiu em 2009 uma pandemia do H1N1, há realmente uma preocupação e como se prevenir disso. Quem está aqui com a gente é o infectologista Marco Aurélio, que fala sobre esse vírus que assusta aí muita gente. Bom dia, Marco. Me diga quais são os cuidados que as pessoas devem ter. Esses casos foram realmente confirmados, não é isso? Bom dia. Bom dia. Esses casos, né, são casos de uma vigilância que a gente faz, quer dizer, no Hospital de Urgência e nas UPAs de Aracaju, se faz uma coleta por amostragem de algumas pessoas que estão gripadas semanalmente e com isso a gente conseguiu isolar o vírus e identificar que o vírus circula, sim. Né? Mas a gente sabe que ele circula desde 2009 aqui no estado, como no país inteiro, e tem sido nesse período todo uma das principais causas de gripe. Né? Nesses casos especificamente não foram casos graves, né? Foram pacientes que fizeram essa coleta, pessoas que já estão em casa, que não tiveram complicações. Pronto, o vírus está aí, como é que as pessoas podem então se prevenir, né, para que não haja um agravamento aí, grande proliferação? Então, a principal medida é até mais importante do que a vacina, né? A vacina é importante, principalmente para aqueles grupos prioritários. Os grupos prioritários são aqueles grupos que têm maior risco de ter infecção grave ou de transmitir de forma mais intensa a doença. Então, mas principalmente é evitar o contato com o vírus. Como é que a gente faz isso? Se está gripado, evita circular em áreas de grande circulação de população, porque aí você é um grande transmissor e transmite para muitas pessoas. Evitar também a criança está doente, evitar estar indo para a escola, para a creche, porque isso é um grande transmissor. E individualmente, nesse período que aumenta a circulação desses vírus, inclusive do vírus H1N1, lavar mais as mãos, né? Ou usar o álcool gel com maior frequência, porque o vírus está contaminando o ambiente, né? Ele passa pela tosse, pelo espirro, mas também está no ambiente. As pessoas se preocupam muito já em procurar as vacinas, né? Mas aí pode ter essas medidas aí preventivas, não é isso? Sim, e essas medidas, né, previnem contra todos os vírus da gripe. Vamos lembrar que as vacinas, né, seja ela a tetravalente ou a vacina que a gente utiliza no SUS, tem 3 ou 4 vírus. Né? Então, essas medidas elas previnem de qualquer vírus, H1N1 ou dos outros vírus respiratórios. Então, é uma medida mais ampla ainda. E há um grupo que deve se preocupar ainda mais, principalmente as gestantes. Houve alguns casos aí relacionados às gestantes. A gente não teve aqui, mas durante a pandemia, né, e tem acontecido de 2009 para cá, casos mais graves em gestantes, em puérperas, né, em obesos mórbidos, em crianças menores de 2 anos, em idosos. Por isso tudo, né, é que a vacina ela foca essas populações. Né, as crianças menores de 5, os idosos, gestantes, pessoas que já têm doenças pulmonares crônicas, porque são pessoas que, tendo uma gripe, têm o maior risco de ter uma complicação. Então, quais então as dicas principais para as pessoas não se preocuparem tanto? Pode ter a pandemia aqui no estado novamente? Não, a pandemia ela se dá quando as pessoas nunca tiveram esse vírus, né, no ambiente. Então, esse vírus já convive com a gente desde 2009. Temos sim, né, como tem tido na região sudeste, um risco de surto, né, que é o aumento de casos em pessoas que nunca teve a infecção por esse vírus. Não temos tido, né, esse aumento aqui na nossa população. Né, mas é um período que sempre aumentam os casos de gripe, então é um momento de, sim, a gente sempre fica em alerta, né, alerta tanto para diminuir a transmissão, como também para que a gente consiga reconhecer o que é um caso grave de gripe. Né, que é aquela pessoa que além de ter tosse, febre alta, dor no corpo, nariz escorrendo, dor de garganta, começa a ter falta de ar, dificuldade para respirar. Então, se você, né, tem a gripe, né, e começa a evoluir com a falta de ar, aí sim você precisa procurar um serviço de saúde, assim como os profissionais têm que estar atentos para isso no acompanhamento desses casos. Pois é, então há uma preocupação maior quando a gripe fica mais agressiva, não é isso? Sim, quando a gripe começa a evoluir, principalmente com a falta de ar. É claro que a gripe sempre é uma doença que prostra muito, a pessoa fica muito
né? Fica acamada, fica com muita dor no corpo, febre alta, mas o que preocupa o sistema de saúde, o médico, e que deve preocupar a população é a falta de ar, né? A dificuldade para respirar, que aí sim precisa de uma intervenção mais imediata da equipe. Pois é, Priscila, ficam essas informações para o público que assiste o Balanço Geral. Priscila, é com você no estúdio. Muito obrigada, Samara, pelas informações. Muito obrigada ao médico, doutor Marco Aurélio, um excelente profissional. E você fique atento, cuidado com a gripe H1N1. Faça todos os cuidados aí, as orientações deste profissional. Até o Marcelo Rezende, nosso colega aqui da Record, pegou a gripe H1N1. Vamos nos cuidar, hein?